Começando mais um vídeo aqui no canal, e antes de mais nada eu já venho pedir humildemente para você estar dando uma ajuda aqui com o seu like, seu compartilhamento, sua inscrição, ajudando com o crescimento desse canal, ajudando também com o crescimento do canal do Bernardinho, meu amiguinho, que é uma criança que faz vídeo para criança, e eu divulgo o canal dessa criança porque eu gosto de crianças, e também do meu outro canal, Reinaldo Net, que eu não sei o que eu vou fazer com aquele canal, mas mesmo assim o link vai estar no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Então esteja dando uma ajuda neste canal e dos outros também. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto. O vídeo de hoje, cara, eu venho trazer uma meditação para vocês. Não é? Assim, com certeza, se você é uma pessoa cristã, que tem o hábito de ir à igreja, ler a Bíblia, ou já assistiu muitas pregações, você já deve ter ouvido falar sobre algo chamado profetas, né? Já deve ter ouvido falar dos homens de Deus do passado, que Deus levantava sempre em períodos de crise no Antigo Testamento, ou quando Israel se afastava dos caminhos do Senhor. Sempre que isso acontecia, Deus levantava os seus servos, os profetas, que eram os seus servos mais fiéis. Para quem não sabe, o profeta ele é como um porta-voz de Deus. Era alguém que Deus entregava a sua palavra para que esta fosse retransmitida ao povo, para que o povo pudesse saber o que Deus queria para este. E muitas vezes, além de entregar a mensagem que Deus tinha para o povo, muitos profetas também eram capacitados por Deus para fazer sinais, milagres e maravilhas, né? Com profetas como Moisés, Elias e Eliseu, que já fizeram grandes feitos, como as pragas do Egito, derramar fogo do céu e até ressurreição de mortos. Para quem acha que a primeira ressurreição na Bíblia está lá nos dias de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ressuscitava os mortos, não, lá no Antigo Testamento, Elias ressuscitou o filho da viúva de Serepta, assim como Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita. Então, os profetas de Deus do passado eram pessoas que eram poderosas em autoridade, poderosas no Espírito Santo, poderosos em milagres, e eram pessoas que sempre transmitiam a palavra de Deus. Né? Muitos dos livros escritos na Bíblia foram escritos por profetas, como o caso dos 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, assim como também como os livros dos profetas menores, como Amós, Oséias, Abacuque e tantos outros. Né? Alguns apóstolos já se tornaram profetas, como o caso de João, o apóstolo que escreveu o Apocalipse, que é o livro profético do Novo Testamento, assim também como o próprio Jesus Cristo, muitas vezes, agia como profeta quando este se entregava revelações referentes ao seu retorno, como está lá, por exemplo, em Mateus 24. Então, cara, um profeta, você vê que era uma pessoa, uma figura muito importante no Antigo Testamento, né? Para falar a verdade, o profeta para Israel era tão importante quanto um sábio filósofo era para a cultura grega, né? Ou os heróis da mitologia. Então, assim, cara, e sempre quando Deus levantava um profeta é porque ele queria levar a sua mensagem ao povo. Infelizmente, hoje em dia, quando você vê muitas pregações, é normal você ver pregadores falando: Ah, eu quero ser profeta de Deus para a tua vida, aleluia, e eu profetizo em nome do Senhor, xerengandarabás. Né? Ou então você está vendo uma ministração de um louvor e lá no meio do louvor, no meio da música, o cantor, né, o cantor gospel começa a falar: e Deus está levantando uma geração de Elias sobre essa nação. Eu te pergunto, será realmente que você gostaria de ser o Elias dessa geração? Será que você é tão íntimo de Deus assim para tomar um cargo tão importante, sendo principalmente de Elias, que é um dos principais profetas do Antigo Testamento? Né?
Quando você estuda, vê muitos realmente gostariam de ser profetas, fazer milagres, entregar revelação, entregar profetada dentro da igreja. Aleluia! Ô irmã, eu venho profetizar. Deus está me falando que esse seu bebê que você está esperando, se não for um menino, aleluia, vai ser uma menina. Glória! E a grande verdade, cara, é que se você realmente soubesse, lesse, estudasse, ser um profeta da Bíblia, naqueles tempos era algo que muitos não iam querer, na verdade. Porque muitos profetas eram pessoas que, por entregar a palavra de Deus em um período, muitas vezes, de um período de idolatria em que o povo estava afastado do Senhor, muitos desses profetas eram tidos como hereges, mentirosos, blasfemos, loucos. Né? Se você acha maluco, se você acha um cara com um chapéu de cowboy da cabeça, uma katana das costas ao lado de uma bandeira do império, com óculos escuros e de camiseta, se você acha a minha figura uma figura ridícula, patética, estranha, se você me acha um louco por causa desse visual que eu tenho, imagina o que falariam de João Batista, que era um homem que vivia no deserto, comia gafanhotos com mel silvestre e se vestia de pele de camelo, parecendo um homem das cavernas. Então, e muitos desses homens eles foram perseguidos, né? O próprio Senhor Jesus, em sua parábola da vinha, quando eles falavam dos trabalhadores infiéis, da parábola ele falava de um homem que fez o campo e confiou esse campo a alguns trabalhadores e foi para uma terra distante. Quando esse patrão ele enviou seus empregados para a vinha, a fim de pegar os frutos da vinha, né? Os empregados que estavam lá pegaram esses outros empregados e uns açoitaram, a outros espancaram, a outros expulsaram. Esses empregados enviados pelo patrão é a figura dos próprios profetas do Antigo Testamento, que muitas vezes Deus levantava para falar ao povo e o povo ignorava. E muitos profetas acabavam sendo isso. Né? Para falar a verdade, o próprio Senhor Jesus disse que um profeta não tem honra em sua própria terra. O que é verdade. E vamos lembrar, Jesus mesmo muitas vezes agia como um profeta. Aliás, Jesus, além de ser um Messias, um Salvador, também era profeta de Deus. E Jesus não era reconhecido também por ter nascido em Nazaré. Muitos de Nazaré, que era a terra onde Jesus nasceu, não reconheciam Jesus como Messias. Até os próprios irmãos de Jesus também não reconheciam Jesus como Messias. Né? E a grande verdade é que quando você estuda a história dos profetas de Deus no Antigo Testamento, você vê que muitos desses homens eram pessoas que não eram que o mundo não era digno, como diz lá em Hebreus. Muitos desses homens, dizemos que eram pessoas solitárias e tristes. Solitárias, não porque ela não tivesse família ou amigos, mas sim porque o próprio exercício do seu ministério fazia com que esses profetas, muitas vezes, se sentissem sozinhos, como o caso, por exemplo, do profeta Elias, que mesmo depois tendo feito um grande feito de fazer fogo do céu descer para poder derrotar os profetas de Baal, foi perseguido por uma mulher chamada Jezebel, e dentro de uma caverna, Elias orava a Deus, dizendo: Senhor, eu tenho sido fiel a ti até aqui, mas mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, querem me matar e eu estou só. E o próprio Deus teve que consolar o profeta Elias, dizendo: Elias, guardei para mim 7.000 daqueles que não se prostraram diante da imagem de Baal e não beijaram seus pés. Né? Então, muitas vezes um profeta se sentia solitário, porque muitas vezes levava a palavra de Deus para o povo e a grande maioria do povo o ignorava. E além de solitários, também muitas vezes eram tristes, porque mesmo eles, com muitos sinais, com profecias se cumprindo, levando uma mensagem ao povo, o povo ainda os ignoravam. Né? Como o caso, por exemplo, do profeta Jeremias, que muitas vezes eu já falei aqui nesse canal. Um homem que durante 20 anos profetizou em Jerusalém, falando acerca
da idolatria, que se Jerusalém e Judá não abandonassem a idolatria, Deus enviaria o rei da Babilônia, Nabucodonosor, para poder destruir aquela cidade, queimar o templo e levar os sobreviventes cativos para a Babilônia. No entanto, Jeremias chorava, é conhecido como profeta chorão, e o próprio Deus falava para Jeremias: não chore por esse povo. E no final, mesmo depois do profeta Jeremias, mesmo depois de toda a destruição que Babilônia trouxe sobre Jerusalém, Jeremias disse ao povo: não vá para o Egito, porque Deus vai cuidar de vocês. E, no entanto, mesmo o povo tendo visto que as profecias de Jeremias haviam se concretizado, o que o povo fez? Foi para o Egito e ainda arrastou Jeremias com eles contra a própria vontade do profeta. E assim, cara, e é muito triste quando você vê esse ponto da história da vida de uma pessoa cujo maior crime foi falar a verdade. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou trazendo essa meditação, esse rápido estudo? Porque hoje em dia no Brasil eu vejo que muitas pessoas têm sido profetas no Brasil. E por que eu falo isso? Porque hoje em dia nós vivemos num país em que, assim da mesma maneira como o ex-Israel do passado, várias vezes o povo se afastava de Deus por causa da idolatria, no Brasil nós temos uma forma de idolatria. Né? Não uma idolatria apontada a uma divindade pagã, uma entidade demoníaca, uma imagem que não tem nada a ver com o cristianismo, mas uma idolatria política, uma idolatria ao homem. Né? Uma idolatria na qual muitos ficam cegos diante de toda a situação que está em nosso redor. Né? Mesmo num país onde mais uma vez a gasolina vai subir, aonde com 50 reais você não compra quase nada, né? Você vai com 50 reais do mercado para você comprar um café com leite, um açúcar, e muitas vezes não dá para comprar um pão com esses 50 reais. Não é? Onde todo dia nós temos aí o gás subir, a gasolina subir, nós vemos o poder de compra do brasileiro ir para a bala. Todos os dias nós vimos mortes acontecendo por causa da pandemia, né? Claro que por causa da vacinação, o número de mortos caiu drasticamente por causa da vacinação, mas mesmo assim nós estamos vivendo um país onde um chefe de Estado que deveria zelar pelo seu povo está muitas vezes agindo de modo negacionista, o que acabou acarretando na morte de milhares de brasileiros. E quando você chega e aponta os erros do governo, quando você fala sobre as traições do presidente, muitas vezes as pessoas, aqueles que são as pessoas que você mais ama, viram para você e falam: ah, mas quem somos nós para julgarmos? Ou seja, você aponta os erros de um governo, faz críticas pontuais e no final você está julgando a pessoa, tá? Aí você anda na rua, você vê um homem assaltar uma mulher, e se você fala que aquele homem é um bandido, o que você está fazendo? Você está julgando o cara ou você está dizendo que ele é por aquilo que ele faz? E é muito triste, cara, quando você, por exemplo, igual essa semana, eu entrando lá no grupo dos meus amigos esses que eu tenho como meus irmãos, e eu vejo lá meus irmãos compartilhando postagens de grupos bolsonaristas dizendo: ai, que a vacinação, não vamos vacinar nossos filhos, porque senão nossos filhos podem morrer de problemas do coração, miocardite, acho que é o nome, né? Ah, vai morrer de problema. Ou seja, tudo bem morrer de Covid, mas morrer de coração não é? Ah, não vamos ser contra o passaporte sanitário, porque lá na China tem um controle de população e tudo mais, sendo que aqui no Brasil, se você ter esse cartão, está te tirando a sua liberdade. E quando você vai falar, e se você vai falar, você ainda é tido como o errado. Mesmo eles reconhecendo que você é a pessoa que mais acompanha esse grupo, mais acompanha a política. Né?
E aí ele vem falar, mas Bolsonaro tem combatido o comunismo. Qual é o partido mais comunista que tem aqui no Brasil? É o PT. O PT é o partido mais comunista que tem no Brasil, junto com outros partidos, como o PCdoB, o PC, o PDT e etc. E quando você vai ver, só no ano passado, os bolsonaristas e os petistas votaram juntos mais de 349 vezes. Aí me responda, como é que esse governo combate o comunismo, sendo que os bolsonaristas votam junto com os petistas? E no final você é o errado. Né? E ainda é triste, porque quando você ainda tenta falar isso com o seu... E eu estou falando dos meus irmãos de fé, da igreja. Porque a igreja de Cristo, né? E eu, quando falo a igreja de Cristo, eu estou me referindo tanto a católicos quanto a evangélicos. Né? Aí quando você vai para a igreja, você percebe que aqueles que deveriam ser os embaixadores do reino dos céus, muitas vezes acabam se tornando porta-vozes dos homens. E o púlpito, que deveria ser transformado, que deveria ser o púlpito, que deveria ser o local de pregação e adoração ao Senhor, acaba sendo muitas vezes transformado em palanque político. E a igreja que fica preocupado com a grande tribulação, fica preocupado com a volta de Cristo, porque nos últimos dias a besta vai surgir para exigir a adoração do homem. A igreja fica preocupado com a besta que vai surgir e não percebe que essa mesma igreja muitas vezes acaba adorando as bestas que já estão no Congresso, que já estão em Brasília. E quando você que tem um pouco mais de conhecimento e discernimento tenta alertar e falar, você ainda é tido como o errado. E chega a ser, muitas vezes acaba sendo triste isso, cara. E a gente vê o nosso país morrendo aos poucos por causa de uma idolatria política. E se não é por causa de um minto mentiroso que não cumpriu nenhuma de suas promessas de campanha e volta atrás e faz o oposto de tudo aquilo que fala, ainda mentindo descaradamente ao povo, dizendo que o Brasil, que o país está bombando, se a pessoa não fica na idolatria desse homem, é outros que ficam lá adorando um bandido que deveria estar preso, mofando da cadeia até o final dos seus dias. Ou seja, se a adoração não vai para um minto mentiroso, a adoração vai para um cachaceiro bandido. E se você cogita a ideia de votar em um juiz, você ainda é tido como um traidor, porque esse homem é um traidor, segundo os bolsonaristas, ou um infiltrado da CIA, segundo os esquerdistas. Realmente, cara, os verdadeiros profetas de Deus não são aqueles que ficam orando em línguas, profetizando, dando profetadas em nome do Senhor. No Brasil, os verdadeiros profetas de Deus são aqueles que dia e noite tentam alertar o povo sobre a idolatria política e, infelizmente, essas pessoas acabam sendo tidas como erradas, como mentirosas, como traidoras. Em outras palavras, no Brasil, aqueles que falam a verdade são como os profetas de Deus no Antigo Testamento. Se sentem solitárias e tristes. É uma meditação que eu venho trazer para vocês e eu gostaria que você meditasse acerca disso. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com seus irmãos, né? Compartilha. E vamos orar para que Deus esteja trazendo entendimento a esse povo. E que Deus esteja a cada dia levantando verdadeiros profetas para levar a verdade do Senhor àqueles que precisam. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até. Tchau e shalom.